Fala pessoal da família Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar e hoje você está no pós-jogo São Paulo e Chapecoense. Antes de mais nada eu te peço, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui e já deixa seu gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Eu quero indicar aqui para vocês um parceiro nosso, parceiro do grupo dos analistas, TV Nelson SPFC. Se você ainda não conhece, visita o canal dele. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai estar também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Então vai lá, visita o canal dele. O canal dele também é de análises do São Paulo. E comenta lá no último vídeo dele, que foi através da nossa página, através aqui do nosso canal do YouTube, que você conheceu o canal dele, beleza? E vamos lá para o pós-jogo São Paulo e Chapecoense. Ontem aconteceu uma doutrinação lá no Morumbi. Vou começar falando aqui do primeiro tempo em detalhes, depois eu passo para o segundo tempo, onde a postura da equipe foi completamente diferente. Foi, cara, à vontade, tudo aconteceu de forma diferente. Começando a falar sobre a escalação, eu tinha falado para vocês na minha página, se você ainda não segue, tá aqui embaixo para você ir lá e me seguir no Instagram. Eu tinha falado para vocês que o São Paulo iria enfrentar a Chapecoense com a mesma escalação que usou contra o Palmeiras. A única diferença seria ali a saída do Pablo contundido para a entrada do Raniel, tendo seu primeiro jogo como titular. Mas isso não aconteceu, não foi a única substituição que teve na escalação. Além do Raniel, teve a surpresa de Igor Vinícius sendo escalado para ser o lateral direito titular. Isso porque o Hudson falou para o Cuca que não queria ser efetivado na posição. Ele quer jogar na posição de origem dele, que é primeiro volante. Mas falou para o Cuca que não tendo jogador ali da posição, não tendo lateral direito disponível, ele pode jogar naquela posição. O comentário que eu tenho a fazer sobre isso é o seguinte: o jogador não é daquela posição, ele está lá improvisado, a posição dele é de volante. Eu acho que o jogador, quando ele não quer jogar numa posição e tá lá para quebrar um galho, é uma coisa. Agora, ele ser efetivado naquela posição é um negócio completamente diferente. O Hudson já demonstrou que ele não tem preparo físico para jogar de lateral, para subir e descer o jogo todo. Ele fica muito cansado quando ele joga a partida toda de lateral. Então, eu acho válido a contestação do jogador. Acho que o São Paulo tem que tomar vergonha na cara e ir atrás de um lateral direito. O Igor Vinícius dá para ser um reserva, não dá para ser titular, mas dá para ser usado ali quando o lateral direito titular não estiver disponível. E o São Paulo tem que ir atrás de um lateral, já devia ter trazido esse lateral inclusive. Passando para o jogo em si, passando para o primeiro tempo do São Paulo, a torcida do Tricolor ficou muito revoltada depois do final do primeiro tempo, porque a equipe, ao que parecia, a sensação de quem estava no Morumbi era essa, que seria mais um empate. Seria um empate com o time que está na zona de rebaixamento, um time que não ganha de ninguém, que apanha de todo mundo, de São Paulo que estava jogando em casa, que tinha 35 mil torcedores lá, numa segunda-feira à noite. Então, assim, era revoltante realmente se tivesse ocorrido esse empate, que ainda bem que não houve. São Paulo criou algumas chances, eu contei ali 3 chances claras de gols no primeiro tempo. E a Chapecoense, antes disso, no começo do jogo, teve a primeira chance, que foi aquele chute que o Volpi defendeu com o pé. E aí, mais uma vez, a gente está aqui exaltando o nosso goleiro, porque, cara, levar um gol daquele no começo do jogo seria muito complicado para o São Paulo. O São Paulo tem dificuldade para reagir quando sai atrás do placar e é muito difícil ver esse time do São Paulo reverter um resultado, ou seja, levando 1 a 0 ali, virar o jogo depois. O Volpi salvou quando estava 0 a 0 e eu acho isso muito importante e muito bom de ser ressaltado aqui. Fora isso, as 3 chances que eu vi do primeiro tempo foram uma do Pato, e aqui não vai estar em ordem na verdade. Foi uma do Pato, que ele estava na cara do gol, estava sozinho. Tava o Pato e tinha mais 2 jogadores ali que poderiam ter finalizado aquela bola. O Pato chuta de forma ridícula, podia até ter ajeitado mais para ter ficado mais perto do gol e finalizado melhor, mas não, ele chutou errado, perdeu um gol claro na minha opinião. O outro foi um passe em profundidade para o Antony, que ele divide com o goleiro e o goleiro faz a defesa. E o outro foi um passe do Pato para o Raniel,
que o Raniel cabeceia e o zagueiro tira. Antes de descer a lenha aqui no Pato, a gente tem que falar a verdade. Dos 3 lances, 2 foram criados por ele, ou seja, finalizados praticamente por ele. Então, apesar de ter sido um jogador que errou muito tecnicamente, errou jogadas que a gente sabe que o Pato acerta, que o Pato faz a diferença, foi um jogador que criou, oportunidade, que deu um passe para o Raniel praticamente fazer o gol. E naquela finalização do Raniel, dava sim para ele ter colocado no outro canto, dava até para ele ter dominado, talvez, e chutado, mas não, ele cabeceou e o zagueiro conseguiu tirar. Para mim foi mérito do zagueiro que estava bem posicionado, conseguiu tirar a bola. Se não fosse o zagueiro ali, o Raniel já teria feito o seu primeiro gol no primeiro tempo. Agora falando um pouco da parte defensiva do São Paulo, que aí eu só vou falar aqui no primeiro tempo, que foi quando o São Paulo foi mais exigido defensivamente. Os laterais do São Paulo é aquilo, cara, não tem novidade, são laterais que são fracos, tanto o Reinaldo quanto o Igor Vinícius. O Igor Vinícius ontem não conseguiu apoiar, muito menos conseguiu defender, não ajudou em nada na marcação, é um jogador realmente limitado para defender. Ofensivamente, o que é que dá para falar do Igor Vinícius? No segundo tempo ele deu uma assistência, no segundo tempo teve um lance que ele sai cara a cara com o Tiepo, mas nada fora disso, não teve nada demais. Na verdade ele conseguiu isso quando o time já estava entregue, o time da Chapecoense, e que o São Paulo tinha total liberdade para atacar, então não vejo muito mérito dele nisso. Quando o time precisou dele, que foi no primeiro tempo, para criar jogada, para fazer tabela com o Antony, ele não conseguia fazer nem isso. E os cruzamentos eram a meia altura, era no joelho, que são aqueles cruzamentos que a gente conhece do Reinaldo. Também do outro lado, que não fez nada demais, não jogou mal, não errou tanto, mas não fez nada demais, não fez uma boa partida. Por exemplo, que dê para você dar pelo menos uma nota 7 para o Reinaldo. E agora partimos para o segundo tempo. Esse segundo tempo do São Paulo que começou avassalador. Começou com 2 substituições logo de cara. O Cuca surpreendeu, ele tirou o Luan para colocar o Everton atuando como meia, caindo pela ponta esquerda, e o Toró no lugar do Pato, que vinha mal, que vinha errando, apesar de ter sido o jogador que mais criou no primeiro tempo. Eu concordo com a substituição, acho que foi uma boa leitura do Cuca. Tanto poderia ter colocado o Everton ali já aberto, como poderia realmente de fato ter colocado o Toró e ter testado o Everton como meia. Como eu falei para vocês lá na página, o Cuca já tinha isso em mente, testar o Everton como meia, que é como ele já tinha atuado no Flamengo. Não era a posição que ele mais atuava no Flamengo, mas vez por outra ele jogava por ali e rendia bem. Então ele colocou o Tietê como primeiro volante e o Hernanes ajudando o Everton ali na criação. Na minha opinião, isso deu muito certo. Eu acho que quando o São Paulo precisar de resultado, é um negócio a se fazer, é um negócio realmente que dá para você confiar, porque a nossa defesa, pelo menos a trinca ali, com o goleiro, o Bruno Alves e o Arboleda, vem tendo um desempenho muito alto, um desempenho muito bom, por mais que os laterais não estejam correspondendo. Então eu acho que você deixando o Tietê ali como primeiro volante, apesar de que ele é segundo volante, dá para você segurar a onda ali, dá para você ainda ter uma ótima marcação e você dá para o Hernanes um parceiro para ele dialogar ali no meio de campo. Começando o segundo tempo, o avassalador do São Paulo aos 4 minutos, teve a bola no Everton, o Everton dá um passe espetacular para o Antony, aquilo dali não foi um cruzamento, não é que nem os jogadores de São Paulo faz, que pega a bola, abaixa a cabeça e cruza de qualquer jeito lá para o meio da área, ele olha para o Antony, dá uma bola com curva na cabeça do Antony, que faz seu primeiro gol no Morumbi, o primeiro gol de São Paulo no jogo. E logo depois vem o Toró ali conduzindo a bola e dá uma chapada incrível, faz um golaço para o São Paulo. É uma jogada característica dele, ele já tinha feito um gol desse contra o Goiás. E aqui vamos falar um pouco do Toró. Um jogador que estava vindo de atuações inconsistentes, não estava tendo, aquela sequência boa que a gente imaginava que ele teria depois de ser lançado no profissional. E nessa semana a gente teve a especulação de que ele seria emprestado por Vitória, que ele poderia ser emprestado por Vitória. E aí muita gente brincou dizendo assim, o Toró é só ser especulado em outra equipe que ele mete um golaço. Contra o Goiás também ele estava sendo especulado em ir para outra equipe, se eu não me engano era a própria Chapecoense, ele faz um golaço no Goiás e ontem, depois de ser especulado no Vitória, ele mete um golaço na Chapecoense.
E, cara, que batida bonita na bola. Eu acho que é um jogador que vai ajudar muito a gente. Eu acho que ele é o 12º jogador do São Paulo. O São Paulo tem que começar a testar o Everton, na minha opinião, titular como meia para ver o que é que acontece. Mas o Toró, realmente, entrando no segundo tempo, ele faz a diferença. E eu acho que ele briga nessa posição com o Pato, porque o Cuca já deixou muito claro que ele não morre de amores pelo Pato. Ele não é um jogador essencial para a equipe do Cuca. Na minha opinião, o Pato não está dando certo como ponta esquerda, não deu certo como atacante, isso é fato, ele não é um centroavante. E acho que a saída talvez seja usar ele como meia para ver o que é que acontece. Até porque o Hernanes é outra joia, é outro ídolo que está na equipe, mas que não está rendendo. Até deu uma melhorada ali quando o Everton entrou. Como eu falei para vocês, ele rende melhor o Hernanes como segundo volante do que como meia armador sozinho. Então acho que com essa entrada do Everton, ele rendeu um pouco melhor, mas ainda longe de ser aquele Hernanes. Então eu vejo o Pato, que já jogou nessa posição de armador contra o Goiás, disputando essa posição com o Hernanes. E ali na ponta a gente pode testar ou o Everton ou o Toró. Por mais que eu ainda acredite, e isso é um negócio meio chato até de falar, que o Toró é um jogador de segundo tempo. Ele entra no segundo tempo com gás, quando os caras estão cansados. É realmente um jogador que finaliza muito bem, é um jogador que tem muita força física, é muito rápido, você coloca ele para correr, realmente ele corresponde e ajuda muito na marcação. É coisa que o Pato não faz, o Pato não volta, o Pato não tem essa velocidade absurda que o Toró tem e não vem decidindo. Então, acho que tem uma dúvida grande ali na ponta esquerda e o Cuca começa a dar mais corpo no time no meio de campo. Eu vejo o meio campo hoje do São Paulo muito mais resolvido do que antes da Copa América. Continuando falando aqui do segundo tempo, o São Paulo ainda mete o terceiro gol ali numa dividida do zagueiro com o Raniel. O Raniel desloca o goleiro e faz seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E aí, depois desses 3 gols que foram relâmpagos, menos de 8 minutos para sair esses 3 gols, o São Paulo basicamente segurou a partida, recuou, esperou a Chapecoense saindo no contra-ataque para definir suas jogadas. Ainda teve um gol da Chapecoense anulado, teve uma grande defesa ainda do Thiago Volpe ali no segundo tempo, e um time do São Paulo que defensivamente e antes da parada para a Copa já estava assim, tem uma zaga, tem um sistema defensivo sólido, por mais que, repito, não tenha laterais ótimos, não tenha laterais de tanta qualidade, tem um sistema defensivo muito bom. Tem um sistema defensivo que leva poucos gols. Muito por conta também do nosso goleiro que vem numa grande fase. No finzinho do jogo, como eu falei já para vocês, teve aquela chance do Igor Vinícius ali que parou no Tiepo. E no finalzinho do jogo, em torno dos 40 minutos, teve aquela jogada do Igor Vinícius, ele joga para o meio e o Vitor Bueno completa. O Vitor Bueno, que foi a terceira alteração, ele entrou no lugar do Raniel. E aí eu vou falar para vocês quem foi de fato o craque do jogo. O craque do jogo, para mim, foi de longe o Cuca, nosso técnico. Cara, ele mexe no time para entrar no segundo tempo de forma inacreditável. Ele tira um volante para colocar um meia. Um meia que é mais um atacante do que um meia. E aí você tem mais mobilidade, você tem um quarteto ofensivo muito forte para amassar a Chapecoense. E isso deu muito certo. O Everton entra, dá 2 assistências, o Toró entra, faz um gol, e entra o Vitor Bueno, que também fez o gol. Então, assim, o São Paulo ontem jogou um segundo tempo de encher os olhos, jogou um segundo tempo de iludir a torcida. Mas a gente espera que isso se mantenha. Ainda não foi o bastante para a gente ficar, cara, o São Paulo realmente está brigando por título agora. Mas dá para sonhar com alguma coisa. O São Paulo vai pegar agora o Fluminense fora de casa e depois o Atlético Paranaense fora de casa. O Fluminense eu vejo como uma partida que a gente tem a obrigação de ganhar. Por mais que seja fora de casa, o Fluminense está 8 jogos sem vencer. E não é uma equipe que está bem no campeonato, está lá na zona de rebaixamento. Então eu vejo o São Paulo muito favorito nesse jogo. E o outro jogo depois desse é contra o Atlético Paranaense. Aí sim um jogo difícil. O Atlético Paranaense, apesar de que está em 3 competições, vai jogar dentro de casa, onde São Paulo só venceu uma vez na história o time paranaense lá.
Então eu vejo esse jogo como um jogo difícil. Eu acho que se a gente fizer 4 pontos nos próximos 2 jogos, aí sim dá para você pensar lá na parte de cima, dá para sonhar em disputar esse título. Mas por enquanto, estou feliz que o São Paulo ganhou. São Paulo pulou para a quinta posição, está no G6, está na pré-Libertadores e briga ali pela vaga na Libertadores direto. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço que você deixe seu comentário, me conta o que foi que você achou desse jogo do São Paulo. Me conta se você já está iludido de novo com o nosso tricolor. E se você ainda não foi inscrito, se você ainda não deixou seu gostei, faça isso que você vai me ajudar bastante, beleza? Até o próximo vídeo.